Muitíssimo bom dia, muitíssimo boa tarde, muitíssimo boa noite. Meu nome é Frederico e eu sou da Interlumines. Hoje eu estou cumprindo com a minha palavra em demonstrar a ferramenta para coordenadas que eu havia dito no primeiro vídeo da série sobre Indústria 4.0 e sobre as ferramentas que nós temos desenvolvido para facilitar tanto tomada de decisão por parte de quem é da gerência, quanto para quem está no projeto, em algum projeto. Neste vídeo específico que nós vamos tratar hoje é sobre a ferramenta de coordenadas para reengenharia de processo, para engenharia reversa do processo. Nós vamos demonstrar com dois exemplos. Primeiro nós vamos falar sobre, nós vamos demonstrar com vídeo como funciona a ferramenta de coordenadas para o NX, né, que é um software que a Siemens tem desenvolvido e que se pode pegar os dados e colocar lá dentro para fazer comparação, né? De repente você tem as coordenadas e precisa fazer uma verificação do que está no projeto e do que está no robô, em loco, né? No que está na realidade do processo. Então nós temos essa ferramenta que consegue, além de fazer a retomada dos dados, pegar de dentro do robô e te dar uma lista, por exemplo, daquilo que é o real que está sendo utilizado. A ferramenta também consegue fazer a comparação no espaço. Então, eu depois tenho um videozinho, a gente tem um ponto aqui no espaço e outro ponto aqui no espaço, né? Só que são centenas, dezenas, milhares de pontos. Então a gente compara essas coordenadas entre os pontos e fala qual é a distância real entre um ponto e outro no espaço, e isso considerando o programa do robô. Nós vamos ver a questão dos eixos, né? Numa demonstração do SketchUp, como que em uma trajetória essas variações, né? Como a gente está tratando essas variações de trajetória, demonstrando com a diferença entre pontos no espaço, e espero que vocês aproveitem o vídeo aí e que as informações sejam úteis, tá bom? E agradecemos aí já previamente pela atenção, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco no vídeo. Até breve. Muito bem, hoje nós vamos fazer a demonstração deste set de ferramentas de software determinado como Kuka Resource, que nada mais é do que um pacote de ferramentas desenvolvidas pela Interlumines para facilitar a vida de quem programa, de quem é manutenção. Especificamente hoje, como eu havia prometido nos vídeos anteriores, nós vamos tratar aqui do NX, das coordenadas para NX, que é o NX Resource, esse set aqui de ferramentas de coordenadas. O que esse software, né, esse código faz? Ele consegue fazer o tratamento dos dados relativos a pontos de solda e indicar uma série de informações que são importantes. Então vamos começar aqui abrindo um arquivo de um robô. Vamos começar aqui, por exemplo, com esse aqui. Depois que a gente abre, vocês veem que é bem rápido, né? Deste lado aqui, que é o lado que está sendo rolado, agora ele já capta a quantidade de pontos que tem em cada programa, né? Para quem não sabe, os programas do robô KRC4, mesmo KRC1 e KRC2, eles são divididos. Então você tem um arquivo chamado .dat e um outro .src. O .dat contém os dados de posição em x, y, z e as rotacionais de Euler. O src contém as descrições, formulários inline e outras informações do arquivo. O que é importante para nós aqui? Neste caso, ele está indicando cada ponto com seu nome, né? Esse daqui é um ponto de solda, tem o nome do ponto, a coordenada em x, a coordenada em y e a coordenada em z.
E o que o programa faz? Ele pega esses pontos do robô que a gente extraiu o backup, compara desse lado aqui, né, com a planilha de solda. São os pontos do projeto. Então eu tenho aqui o nome do ponto, a coordenada em X, a coordenada em Y e a coordenada em Z. O que o programa faz? Ele pega esses dados, usa rudimentos de Big Data, né, de Data Science, e faz a comparação entre o que tem no robô e o que tem nessa planilha do projeto, para ver qual que é a distância, né, qual que seria, no caso aqui, a tolerância entre, usando essa tolerância de 15 milímetros, para ver quais pontos estão a 15 milímetros em X, em Y e em Z uns dos outros. E dá para recalcular. Então vamos colocar aqui uma tolerância de 51 milímetros, por exemplo, e mandar recalcular. Ele vai refazer os cálculos entre o que está no robô e o que está na planilha, o que está aqui na planilha e o que está no robô. Ele está fazendo esses cálculos nesse momento, e ele vai indicar para nós todos os pontos do robô que estão a 51 milímetros dos pontos da planilha. E vai indicar isso de forma pontual nas coordenadas x, y e z de cada ponto. Então aqui, se a gente pegar o ponto 9601, 6000, 9467, esse ponto, em relação ao outro ponto de nome 96009466 da planilha, esses dois pontos estão distantes em x 10 milímetros, em y 13,47 e em z 45 milímetros. Por que é importante esse cálculo? Porque se nós temos um caso em que nós necessitamos dessa comparação de informações, nós temos uma resposta muito rápida de comparação para poder ter dados para prosseguir com tomadas de decisão no projeto. Então, ele, além de recalcular aqui, ele pega todos esses pontos da parte do robô, do programa do robô, e compara com todos os pontos da planilha. Precisa ser necessariamente entre robô e a planilha? Não, pode ser entre dois programas do robô. A gente também consegue fazer essas comparações. E também conseguimos fazer a calibração para comparação de coordenadas, considerando 3 pontos. Isso é um cálculo um pouco mais complexo, mas também é possível. E é possível fazer a comparação de nomes de pontos. Se eu clicar aqui agora, ele vai comparar todos os nomes de pontos entre o programa do robô e da planilha, usando um sufixo, que seria no caso deste projeto, né, que eu estou demonstrando aqui, um padrão. Então ele sabe que os que terminam com 9467, 9466, 9465, esses pontos existem aqui. E ele mostra toda a lista de pontos que tem essa similaridade. Então é uma filtragem, um trabalho de Big Data bastante, até um pouco complexo, mas que é um trabalho que é muito útil para o campo quando se precisa dessas comparações de informações. Para ficar mais claro exatamente o que nós estamos comparando, eu peguei aqui um exemplo do SketchUp de um robô da KUKA. E o que nós fizemos aqui? Nós simulamos como se o robô tivesse gravado esses pontos aqui. No caso, os pontos estão bem grandões, né? Mas suponhamos que cada ponto desse aqui tem um X, um Y e um Z no espaço, né? Obviamente eles têm. Por quê? Porque esse robô ele vai descrever essa trajetória em arco aqui. Então, esses pontos aqui que estão mais marcados, vamos supor que são os pontos do robô, que estão no programa. E esses mais branquinhos são pontos da planilha. Então, a gente está comparando, ou de outro programa, pode ser também, nós estamos comparando as coordenadas no espaço destes pontos. Os pontos que o robô descreve nas trajetórias que estão nos programas. Então, se aqui eu tenho um x5, obviamente esse x pode ter variado nessa trajetória aqui, x aqui, 5
Y10 e Z6. O Z aqui, obviamente, vai ser menor, porque esse ponto está embaixo. Tá? Em coordenada Z, ele está para baixo da posição desse primeiro ponto aqui. Então, para a gente entender de forma até mais simples, o nosso X vai correr de trás do robô, neste exemplo, para frente. Então, ao longo desse eixo aqui, ó, nós temos o X, né, considerando esse espaço de trabalho que nós montamos aqui provisoriamente. Aqui vai correr o nosso Y, de trás do robô aqui, se a gente pegar o Y. E daqui para cima vai ser o Z. Então, nós temos as três coordenadas representadas. O que nós estamos comparando, então, são as coordenadas dos pontos no espaço. Os pontos que o robô tem gravados para fazer a tarefa determinada. Soldagem, laser, MIG. Nós podemos comparar uma série infinita de coordenadas para obter os dados que nós precisamos. Muito bem. Agora que nós já fizemos as demonstrações, cabem algumas informações que são bem importantes. Com relação ao programa de coordenadas, né, para o NX, nós podemos utilizá-lo para fazer uma série de comparações, porque ele usa rudimentos de data science para essa obtenção de informações, né? Nós trabalhamos com esses dados e transformamos aquilo que é informação do robô em dado para que seja trabalhado e sejam tomadas decisões dentro do projeto. Neste caso específico, nós demonstramos as coordenadas no espaço para que nós tenhamos uma ideia mais clara de como seria uma trajetória de robô, né, com aquele arco do SketchUp, e dentro daquele arco, as bolinhas simbolizando as coordenadas, nós demonstramos que seria possível comparar as posições entre as coordenadas que estão na trajetória para a obtenção das informações que nós precisamos. De repente, eu tenho um projeto, eu tenho 2 pontos, os 2 pontos estão no mesmo lugar no espaço, eu não preciso ter 2 parâmetros diferentes para esses pontos, obviamente se as chapas ou se o material que está sendo trabalhado, que está sendo processado, seja o mesmo. No caso do Tucano, a gente pode unir esses 2 pontos e usar um único parâmetro. Então a gente tem uma economia de tempo, nós temos uma economia de recursos e nós temos uma rapidez maior na tomada de decisões. Nós somos parceiros agora aí nesse processo, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver de forma eficaz as informações. Estamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos e esperamos manter esse canal de comunicação sempre aberto. Tá? É sempre um prazer, sempre uma honra poder conversar e falar sobre assuntos tão interessantes como no caso das coordenadas, dos eixos de coordenadas e do software, porque desenvolver software é uma coisa muito abstrata, né? Às vezes as ideias, para que elas se tornem tangíveis, para que elas se tornem claras, a gente precisa usar uma série de recursos. Eu espero que esse recurso que foi utilizado hoje, que foi o SketchUp, possa ter tornado as coisas mais claras e que todos tenham entendido de forma eficiente a nossa tomada de decisão e também a ideia por trás de todo o software. É um pouquinho complexo, eu sei, a gente tem uma série de outras ferramentas que estão também nessa linha de trabalho, mas nós entendemos que conversando e abrindo a mente para essa cadeia de informações, nós vamos conseguir fazer uma indústria mais efetiva, projetos melhores, recursos cada vez melhores. Então nós agradecemos aí pelo seu tempo e ficamos aí à disposição, tá? Para uma conversa, para tirar dúvida, qualquer questionamento também que possa ter surgido. Tá bom? Nós somos a Interlumines e até breve.